Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que todos estejam bem. Pessoal, desde já eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, tá? Você que está passando aí pelo meu canal, não se esquece de se inscrever, que não vai custar nada para você e nos ajuda muito, ok? Deixa também o teu like e o teu comentário. Outra coisinha que eu quero avisar aqui é o seguinte, é para os petistas que vêm aqui no meu canal e começam aí a falar besteiras aí nos comentários, a xingar e tal. Eu quero agradecer você, petista, que não tem argumento para discutir e fica xingando aí no canal, tá? Eu quero agradecer você porque você tá me ajudando, você tá ajudando no engajamento aí do meu canal no YouTube, ok? Continua xingando e continue aí me ajudando o canal a crescer, ok? Tá? Pessoal, vamos falar aqui sobre o Lula? Sim, né? Então, pessoal, ó, uma notícia aqui na CNN, tá? Que tá falando porque o Temer, tá? Que o Lula chamou aí de golpista, tá? Na Europa, o Temer já tá muito estressado com o Lula, então ele tá aí já querendo jogar os podres do Lula no ventilador, certo? Eu vou ler para vocês aqui a entrevista Dora Kramer. A Dora Kramer, ela é uma jornalista e escritora, tá? Ela escreveu aí, ela é jornalista política, ela escreveu aí um livro sobre o Collor, tá? Fernando Collor, conta toda a história do Collor. E eu vou ler aqui para vocês o que ela falou aqui, tá? Só um momentinho. O seguinte, a entrevista fala o seguinte. Deixa eu só baixar aqui. Ex-presidente se manifestou após o petista chamá-lo de golpista por causa do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, tá? Olha, fala o seguinte aqui, ó. Participante do programa Arena CNN desta quinta-feira, a jornalista Dora Kramer comentou a troca pública de provocações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-presidente Michel Temer, do MDB. Nesta quarta-feira, 25, em visita ao Uruguai, Lula se referiu a Temer como golpista, em alusão ao impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, em 2016. No mesmo dia, Temer respondeu negando que o Brasil foi vítima de golpe e que o petista tenta reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Segundo Dora Kramer, Temer está incomodado com os recentes ataques de Lula, A jornalista afirmou que o ex-presidente tem dito a interlocutores que, se continuar sendo provocado, irá falar umas verdades sobre o petista. Abre aspas aqui. Ele, que quer dizer, né, que ela está falando sobre o Lula, está irritando sobremaneira o ex-presidente Michel Temer, que é sempre aquela pessoa mais contida. Conversava ontem à noite com ele, com Temer, e ele disse: olha, não estou entendendo por que Lula está fazendo isso. Se continuar me provocando, eu vou falar umas verdades, porque eu fui secretário de segurança e sei lidar com bandido, tá? Essa aí não é as minhas palavras, são as palavras de Dora Kramer, ela que repassou aí essa conversa que ela teve com o Temer, a CNN, tá? Então eu só tô aqui lendo o que foi falado na CNN, tá? Dora avaliou que a atitude de Lula tem como objetivo recontar a história do impeachment de Dilma, algo que, segundo ela, assombra o PT. Ele usa o Temer para a construção dessa versão de que houve golpe. Já não conseguiu emplacar a história de que ele foi inocentado pela justiça. Então agora o que falta nessa questão do impeachment que assombra o PT é que essa história precisa ser recontada, então o Lula vai revisando isso, opinou. Ainda na avaliação dela,
Lula utiliza Michel Temer como alvo de críticas por acreditar que isso não irá ocasionar danos na relação com o MDB. Abre aspas. Quando Lula faz isso com o Temer, nomina o Temer várias vezes. Ele quer usar a figura do ex-presidente, que ele supõe que não provoque danos na relação com o MDB, né? Pessoal, o Lula, ele vem aí atacando, né? Atacando aí o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente Bolsonaro, as instituições, né? Quando ele fala que a Dilma sofreu um golpe de Estado, ele tá aí colocando em xeque tanto o STF quanto o Senado, certo? E então ele vem aí falando essas coisas assim, né, durante essa visita dele no Uruguai e na Argentina, e ele vem aí atacando aí os ex-presidentes e as instituições brasileiras, né? Só que tem uma coisa, né? O Lula, ele às vezes assim, a gente não sabe, né, que Lula é esse que tá aí agora, né? A gente não sabe. É uma incógnita, né? Porque ele, que não é aí novinho na política, né? Que já é aí uma raposa, né? Na política, ele sabe muito bem quem é o Michel Temer, né? Ele sabe muito bem que o Michel Temer tem o apoio do STF, certo? Porque quem foi que indicou o Alexandre de Moraes ao STF? A gente sabe que foi o Michel Temer. Então, se o STF tiver que escolher um lado aí, certo? Sendo que ele já está sendo atacado também pelo Lula, né? O Michel Temer vai ficar em vantagem, com certeza, porque, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer, não vai deixar de ficar do lado de quem indicou ele para ministro, que é a posição que ele tem hoje, para ficar do lado do Lula, né? E o Temer também, ele puxa muito mais para o lado do Alckmin do que para o lado do Lula. Então o Lula aí tá em desvantagem, né? E atacando aí as instituições e o ex-presidente Michel Temer, o Lula acaba se colocando numa posição perigosa, certo? Então assim, ó, devido a essas falas dele fora do Brasil, isso aí já tá causando desgaste já para ele, tanto que já tá aí, já protocolaram um pedido de impeachment contra ele, né? Então, o Lula precisa aí colocar um freio, né? E um zíper na boca, porque as falas dele aí estão deixando ele próprio aí em maus lençóis, tá? O Michel Temer, que sabe vários podres do Lula e do PT, já tá ameaçando aí de abrir o jogo, né? Então eu acredito que depois dessa declaração do Temer, o Lula vai aí dar uma acalmada, né? Pelo menos em relação ao Temer. Outra notícia que tem aí sobre isso aí, né? Que fala também sobre essas falas do Lula fora do Brasil, né? É o seguinte aqui, ó, também na CNN, tá? Ó, após fala de Lula, Sanderson pede impeachment e Kataguiri vai à AGU, tá? Aqui, ó, vou ler para vocês, tá? Parlamentares acusam presidentes de propagar desinformação sobre o impeachment da Dilma Rousseff em 2016, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, que tá falando aqui, ó. Reportagem da CNN, tá, pessoal? Os deputados federais, o Biratã Sanderson, do PL, e Kim Kataguiri, da União Brasil, entraram com representações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, tá? Após o petista ter se referido ao processo de Dilma, tá? Do impeachment, em 2016 como golpe de Estado, tá? Olha, o Sanderson entrou com pedido de impeachment de Lula na Câmara dos Deputados, tá? Segundo o deputado, o chefe do Executivo brasileiro cometeu crime de responsabilidade ao alegar que houve golpe de Estado em 2016.
com a retirada da então presidente Dilma Rousseff do poder, tá? Ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, Lula atenta contra os poderes, Câmara e Senado, bem como contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de impeachment, tá? Então, disse aí o parlamentar, né? Já o deputado, o Kim Kataguiri, ele entrou com representação na Advocacia Geral da União, tá? Na AGU, através da Procuradoria de Defesa da Democracia, para que o presidente seja responsabilizado por propagar campanha de desinformação, tá? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está deliberadamente propagando desinformações a respeito de um fato histórico e do funcionamento das instituições democráticas e do arcabouço constitucional, disse o Kim, tá? Na representação. Olha, abre aspas aqui, deste modo, considerando a notória desinformação vinculada pelo presidente da República, requeremos a Vossa Excelência que determine que a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia inicie o procedimento judicial em desfavor do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de responsabilizá-lo por seus graves atos, completou o parlamentar, tá? Durante a sua viagem internacional com o presidente no atual mandato, Lula afirmou em evento na Argentina que houve golpe de Estado no Brasil em 2016, tá? E que o país vive um retrocesso, tá? No Uruguai, o Lula também, ele continuou falando sobre isso, tá? Não foi só na Argentina. Continuou falando que Michel Temer era um golpista, né? E que o Brasil estava aí semi-destruído, certo? Então, devido a essas falas aí do Lula, né? As coisas para ele não tem ficado nada boa, certo? Já aí com nem um mês de governo, já está aí com um pedido de impeachment, né? E um processo aí na AGU, certo? Vamos ver aí como é que vai se desenrolar esse pedido de impeachment, né? E como que vai aí se desenrolar essas falas do Lula, porque querendo ou não, os senadores, os deputados já estão aí pressionando o ministro Alexandre de Moraes para que ele tome conta sobre isso do Lula, né, sobre essas falas, né? E também eu estava vendo ali numa outra entrevista, numa outra reportagem, que 8 dos 37 ministros do Lula votaram a favor do impeachment de Dilma. Inclusive, o senhor Rodrigo Pacheco também votou em favor do impeachment da Dilma, né? Então, todos esses também são golpistas. Então, quer dizer que o governo hoje está formado por uma base golpista? Segundo o que o Lula falou na Europa, né? É isso que ele quis dizer. Se foi um golpe de Estado e se aqueles que votaram a favor, segundo ele, do golpe de Estado, segundo ele, tá? Então, são golpistas iguais, certo? Bom, providências precisam ser tomadas, né? E precisa sim ser cobrado, independente de quem venha essas falas aí contra as instituições do Brasil, ok? Pessoal, essa é a minha opinião, tá? A gente está aqui tendo um bate-papo sobre política, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí o seu like, se inscrevam no meu canal, tá? Deixa também o teu comentário, que é muito importante. Me diz aí o que você acha disso aí, tudo que tá acontecendo, e deixa a tua opinião, ok? Tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus.